Como usar janeiro para sair do zero financeiro. Então, talvez você tenha caído nesse canal aqui de paraquedas, né? Tá em meta de ano novo, e uma delas é economizar dinheiro, juntar ou aprender sobre investimentos, tá? E se você quer alguma dessas coisas, você caiu no canal certo. Seja muito bem-vindo, eu sou a Maria Alves e hoje eu vou falar sobre como sair do zero financeiro ainda em janeiro, tá? Então, eu vou partir do princípio, alguns princípios assim, porque você pode aplicar isso independente do mês que você esteja vendo esse vídeo, tá? Eu vou partir de dois princípios que talvez você esteja de férias, né? Você tenha pego férias coletivas, né? Geralmente é um mês que o pessoal pega muito ali, né? Fim de dezembro, início de janeiro, férias coletivas, foi o meu caso, tá? A gente sempre pega, não temos escolha, no caso, porque eu sou professora, então janeiro é o nosso mês de férias, tá? Então, assim, o que acontece em dezembro e nas férias, tá? Que no seu caso pode ser em abril, pode ser em setembro, pode ser em qualquer mês. Mas em dezembro, você provavelmente recebeu ali o seu 10º ou a segunda parcela dele, né? Porque você pode ter recebido em novembro, no meu caso, ano passado eu recebi em julho, né? E ano retrasado eu recebi em abril. Até hoje eu não entendi por que eu recebi em abril essa parcela, mas enfim. Só que pelo menos a segunda parcela você recebeu em dezembro. O que aconteceu? Ou você gastou todo esse dinheiro e gastou a mais do que deveria, né? Você achou que tava rico, porque aí você teve 2 salários ao invés de um. Ou você ainda tem ali alguma parte, espero que seja essa segunda opção, né? Mas, assim, o fato é que geralmente a gente já gasta um pouco a mais, sim, tá? Mesmo que você seja mais controlado, né? Esse mês de dezembro eu confesso que eu gastei até muito menos do que eu tô acostumada, tá? Porque eu abro um pouquinho a mão, mas esse ano eu resolvi não abrir tanto. Mas, se você recebeu ali, né, tipo, o 10º e entrou em férias, isso é um baita de um convite pra você conseguir se organizar de uma maneira um pouco mais fácil, tá? Por quê? Em janeiro ou em dezembro mesmo, acontece, né? Vamos pensar em janeiro. Acontece algumas contas que elas não são imprevistos. Só que geralmente elas pegam todo brasileiro de surpresa todos os anos, que é IPTU, IPVA e material dos filhos e mensalidade, né? Da escola dos filhos ou da faculdade, enfim. Então, gente, início do ano, todo ano tem isso, então não é um imprevisto, não deveria ser para pegar de surpresa, tá? Mas se você até agora não se organizou, esse é o ano que você pode realmente começar a dar essa virada na sua vida, mesmo que você não consiga pagar tudo de todo, né? Tipo assim, você tenha que colocar algumas contas, parcelar, né? Se você viu meu outro vídeo de como eu organizo o meu mês, faço meu planejamento, eu falo nesse vídeo que ano retrasado, eu tinha recém recebido a casa e tava meio sem dinheiro, então eu parcelei IPTU e IPVA. Ano passado, eu parcelei só o IPVA e paguei à vista em dezembro o IPTU. Esse ano, né, tipo de 2025 agora em dezembro, eu paguei os dois. Só falta o licenciamento, que eu não paguei mesmo porque é mais pra frente e eu vou fazer algumas outras coisas antes. Então eu tô entrando no mês de janeiro super tranquila, mas só que foi uma construção de 3 anos, sabe? Então primeiro, né, a primeira dica que eu deixo aqui, ó, não tente fazer tudo de uma vez. A sua vida não vai mudar da noite pro dia, sabe? Não dependa da sorte. Então, construa um passinho de cada vez, tá? E você conseguiu guardar ali alguma coisa do seu 13º, digamos assim, o seu salário é 3.000 reais. Vamos trabalhar com números redondos, né? Seu salário é 3.000 reais, então você recebeu 3.000 de 13º. Talvez, como eu falei, você tenha recebido em outra data 1.500, então você recebeu só 1.500. Você não pode gastar todo esse dinheiro, tipo, simplesmente sem lembrar que você tem ali PVA e IPTU. Ai, Maria, mas eu quero tanto viajar, eu quero tanto tirar umas férias. Gente, você pode se organizar pra uma parte você realmente se organiza, tá? Faz organização. E uma outra parte você faz um passeio um pouco menor. Até você ter condições de fazer um passeio um pouco maior. Gente, isso é um planejamento que não é pra sempre, não é pra ser pra sempre assim, apertado, não é economizar eternamente, tá? Porque a economia, ela tem um máximo, tá? Que você pode de não gastar. Mas o ganhar o dinheiro é infinito, né? Digamos assim, o que você pode fazer. Ou seja, aqui já entra a segunda dica. Use, né? Principalmente se você está de férias, esse tempo para fazer uma renda extra. Você ainda pode descansar, você ainda pode desfrutar, sim, você deve desfrutar, mas com mais consciência e não torrando tudo e o amanhã a Deus pertence e talvez a gente nem esteja vivo amanhã. Gente, a estatística mostra que 99% de certeza que você vai estar, né? Então, assim, ó, não espere pra se desesperar, pra ficar ansioso amanhã, entende? Se você tá endividado, não faz nem sentido você aproveitar o hoje ali antes de pagar suas dívidas. Claro, né, gente? Também não dá pra se habitolar e esquecer de viver. Mas viva uma vida mais
0800, sabe? Você pode desfrutar com a sua família, indo num parque, lendo um livro junto com sua família, começando um clube de leitura ali com a sua família, com seus amigos, aprendendo um hobby que seja gratuito, sabe? Gente, o YouTube é o que mais tem de coisa gratuita boa, sabe? Então, aprenda assim, ó, faça exercício físico, corrida no parque, sabe? Tem tantas coisas que você pode fazer, um piquenique com sua esposa, com seus filhos, vai no parquinho, tem tantas coisas tão legais que você pode fazer. A gente tem um costume aqui no Rio Grande do Sul que faz com que estatisticamente seja o estado onde há menos divórcio do Brasil, que é o tomar chimarrão diariamente com seu cônjuge. Entende, assim, o quão precioso é pegar uma cuia, né, que é basicamente um copo de madeira com canudo, né, que é a bomba, e colocar uma erva mate ali, tipo um chá verde com água quente e ficar chupando ali. Cara, isso faz com que tenha menos divórcio. Entende? Então, assim, ó, é tão precioso quando a gente entende, aprende que existem coisas que não tem preço, mas que tem um valor gigantesco, sabe? Eu fiquei muito chocada porque não foi nenhum gaúcho que falou isso quando ele disse que a cultura do chimarrão, que é o quê? Você tá numa roda, ou uma roda de dois, né? Uma roda de dois, marido e mulher. Tá, gente, não é uma roda, mas você entendeu, né? Por quê? Porque você se obriga a conversar. Porque este é o objetivo do chimarrão ali, sabe? Pode ser até um hobby novo seu aí, aprender a tomar chimarrão, né? Por quê? Porque você não tem nada que fazer, então enquanto um tá lá tomando, o outro tá conversando, tá falando. Inclusive, ajuda a pessoa a não te atrapalhar, porque quando tá com chimarrão na boca, não atrapalha você, não te interrompe, entendeu? Então, assim, ó, maravilhoso, né? Então, assim, ó, às vezes tem coisas que não tem preço, que são baratas, que você com a sua comidinha ali que você fez no mercado, você faz o piquenique, você não tem que gastar nada mais. Faz um exercício físico, leva as crianças no parquinho, se diverte, aproveita, talvez sejam memórias que você vai guardar muito mais até do que um jantar caro, um shopping, um cinema caro que você foi, entendeu? Então, gente, você não precisa viver na miséria, você não precisa deixar de ter lazer, só organize isso. E uma reflexão pra ficar a respeito dessa primeira dica é que quem organiza janeiro, organiza o ano todo. Até porque é o mês mais difícil, né? Dado a esse monte de conta a mais que nós costumamos ter. Se você tá de férias, você tem ao seu favor essa questão do tempo. Muita gente aproveita o veraneio, né? Que a gente chama aqui, pra ir pra praia vender alguma coisa, tá? Seja comida, seja alguma roupa de praia, aquelas toalhas de praia, né? Alguma coisa assim. Tem gente... Eu não sei como tá hoje em dia, mas assim, até poucos anos atrás, né, antes da pandemia, no caso, era muito normal que a pessoa trabalhasse no veraneio em alguma das cidades, alugava uma casa por temporada, trabalhava ali dezembro, janeiro, fevereiro, e às vezes, em março, assim, geralmente eu tava voltando, e passava o resto do ano com aquele valor, sem ter que trabalhar. Gente, isso era muito normal aqui há uns anos atrás. Tudo bem que o Rio Grande do Sul tá meio, né, em decadência, assim, pra algumas coisas, mas pra te ver, assim, como não é uma praia turística, não é uma praia, assim, que lota de pessoas de outros estados ou de outros países, e mesmo assim tinha gente que conseguia viver só com veraneio, só com 3 meses de trabalho na praia, e ainda podia curtir uma prainha, sabe? Então, assim, pense numa forma que você pode vender. Aí é uma coisa que a gente chama de sacolé, mas aí eu não sei como é que você chama, né? Pode ser din-din, chup-chup, geladinho, sacolé, aquela coisa que coloca num saquinho, geralmente é de fruta ou de chocolate, não sei o que, enfia no congelador e você vende, sabe? Como se chama? Deixa aí nos comentários como que chama no seu estado, mas no meu estado aqui, Rio Grande do Sul, é sacolé, e no meu estado, Ceará, é din-din. Então, né, você decide, né? Então, tem hoje em dia, né, o sacolé gourmet. Tá tricaro, sabe? Tipo assim, não tá muito barato, não. Antigamente, né, a gente pagava 10 centavos no negócio desse. Hoje em dia é pilas, né? Tipo assim, 2 pila, 3 pila. E, cara, vende muito. Então, é uma boa forma de você... Se você tá em casa, às vezes você nem tá de férias, mas tem um filho adolescente em casa, sabe? Tipo, você é dona de casa e o seu marido trabalha fora... Existem formas, né? Talvez você more num estado que é calor o ano inteiro. Aqui é muito comum as pessoas venderem esse sacolé no verão, né? Hoje em dia o verão ele tá indo até maio, né? Bem dizer. Mas o que acontecia antigamente, o calor ia até março. A partir de março, abril, começavam a vender trufa. Tá? Eu mesma já vendi muita trufa na faculdade pra me manter. Então, você pode criar ali, tipo, não precisa ser uma coisa que gaste tanto tempo até. Você pode achar alguém que faça, tipo, trufas. Tem aqui uma empresa bem boa até, que você compra por caixas, paçoquinha, enfim, você pode até criar uma nova forma de negócio, que inclusive pode funcionar ao longo de todo o ano, se você conseguir adaptar, porque você começou agora em janeiro, tá? Aproveite que você tá nesse gás ainda de energia de virada de ano, ciclo novo, vida nova, aquela coisa.
pra começar um negócio, principalmente que, de preferência, você tá tendo tempo, porque você tá de férias, você tá tendo energia, no caso, eu tô aproveitando pra gravar o máximo de vídeos que eu consegui agora nas férias, pra em fevereiro, quando eu voltar, que eu não vou ter tanto tempo, eu estar ali com estoque de vídeos e não ter que estar enlouquecida gravando e perder a consistência, ou perder a qualidade, ou, enfim, né, perder muitas coisas aí. Mas você pode também, tipo, aproveitar. Daqui a pouco você quer também, né, iniciar um canal novo, mas você também pode fazer algo, como eu falei, que vai talvez demandar, envolver outras pessoas do tipo assim, pessoas encomendando seus doces, seus salgados, seus negócios, que aí vai te obrigar a ter, sabe, pra vender, assim. Então, é uma boa forma de criar uma renda extra, de fazer mais dinheiro, ou daqui a pouco, você até quer aproveitar ali que você recebeu um dinheiro a mais, seja de 13º, seja de férias, pra dar uma guinada na sua vida. Você pode pegar ali uns 50% pra realmente, tipo, aproveitar, sabe? A não ser que você tenha dívida demais, gente, aí realmente vale a pena usar só essa vez todo ele pra, só esse ano, sabe? Pra pagar todas as suas dívidas, não entrar em dívidas novas pra ano que vem começar o ano direitinho zerado, sabe? Mas se você ainda não tá numa situação de descontrole, assim, sabe? Você pode pegar metade pra aproveitar e a outra metade pra fazer 25% pra dívida, 25% pra investir, começar a sua reservinha de emergência, né? Se fosse, digamos, um salário de 3 mil, 1.500 você aproveita, gente, dá pra ir num lugar bem legal com esse dinheiro. E aí, dos outros 1.500, 750 você usa pra adiantar alguma dívida que você tem ali, limpar o seu cartão de crédito, amortizar a sua casa, enfim, alguma dívida que você tem. E os outros 750 pra começar ali uma reservinha de emergência. Gente, 750 é quase R$ 1.000, sabe? Isso é um ótimo valor pra começar, entende? Você não precisou gastar nada mais do seu salário pra isso, pra aproveitar, pagar a dívida e ainda investir, tá? Se não sobrou nada, né, digamos assim, você não tá de férias, ou realmente você torrou tudo ali, sabe, na virada de ano, gente, o que você pode é recomeçar sem culpa. É igual assim, se você tiver numa dieta, cara, não tem como você emagrecer 20 quilos em um mês que você levou 5 anos pra engordar. A mesma coisa você pagar 20 mil de uma dívida que você levou 5 anos pra ter, você querer pagar de um mês pro outro, entendeu? Então comece. Sai ali do seu comodismo, sai da inércia e comece, dê o primeiro passo pra fazer renda extra. Busca, assim, enxugar, sabe? Faz um raio-x ali das suas contas, sabe? Você olha, tipo, de maneira sincera, quanto que eu ganho de salário? Tem muita gente que não sabe quanto ganha, gente. E eu não tô falando de gente que trabalha por conta autônoma, às vezes pessoa que tem ali o contra-cheque, mas não sabe exatamente quanto ganha. E geralmente as pessoas ganham mais do que elas acham, tá? Porque aí, você pode ali ter um salário, né? Que eu tô pensando no salário de 3 mil que eu tava falando. Você tem mais vale alimentação, refeição, tem ali talvez um plano de saúde, alguma coisa assim, que são economias que você está fazendo. Se um de vocês não precisa pagar um financiamento, um aluguel, alguma coisa, também é um valor que vocês conseguem economizar para esse valor entrar num aumento de patrimônio líquido, né? Que no caso uma casa é um aumento de patrimônio, mas é passivo. Não tem uma liquidez tão boa. Então, por exemplo, eu sou sozinha e eu tenho esse aumento, né, cada mês, tipo, que eu tô pagando a minha casa, mas ao mesmo tempo eu busco ter esse outro aumento por esse outro lado, com o meu salário só. Mas se fosse duas pessoas, com exatamente o mesmo salário que eu poderia me dedicar ali só a aumentar o patrimônio líquido ou só a lidar com as contas da casa. Então pode ser ali um combinado até de como revezar isso. Tipo, cada um vem com um pouquinho junta, sabe? E até um crescimento que vai acontecer mais rápido. Tanto para pagar dívidas, unir forças para pagar dívidas, unir forças para alavancar patrimônio, para quitar mais rápido a casa, enfim, sabe? Se você pegar junto ali, seja você sozinho, seja com alguém, né? Um cônjuge, enfim. Ou até com os filhos, daqui a pouco você tem filhos adultos que trabalham, que moram junto com você. Cara, é super possível você fazer isso em família, entende? É só ter uma família, assim, que dê pra conversar, que dê pra confiar, né? Até porque se não der pra confiar, nem precisa estarem na mesma casa, né? Diga-se assim, de passagem. Mas, gente, vocês têm que parar de ter esse medo de enxergar o quanto que realmente ganha e o quanto que realmente deve. Porque dá aquele medinho, né? Tipo assim, bah, eu vou descobrir que eu devo muito mais do que eu penso, sabe? Descobrir quanto que é o juros de cada empréstimo, de cada conta. Mas é aquela dorzinha que dá, mas que te liberta. A verdade liberta. Quando você enxerga, ó, é isso aqui que eu ganho, mas é isso aqui que eu gasto, você também consegue enxergar os gastos invisíveis. Você consegue ver, cara, até mesmo no mercado, gente, que a gente acha, não, mas o mercado é uma coisa essencial, eu preciso de comida, né, pra viver. Só que às vezes, gente, você tá gastando de uma maneira descontrolada no mercado, porque realmente comida é algo que você precisa, mas você precisa do quê?
para uma boa alimentação? Arroz, que, né, neste momento que eu estou gravando esse vídeo, tá em média R$ 15, 5 quilos na minha região, né? Eu entendo que aqui deve ser um pouco mais barato por ser o maior produtor de arroz na verdade, quase que o único produtor de arroz do Brasil. Feijão, que aí não é tão barato assim. E macarrão, né? Vamos colocar essas três bases, assim, né? Arroz, feijão e macarrão. Aí, e macarrão não é tão saudável tá comendo assim toda hora, tá, gente? Farinha de trigo, sal, açúcar, café e leite, né? Digamos assim. Aí depois disso, o ovo, né, pra fazer bolo junto com a farinha de trigo, pra comer junto ali de vez em quando com a mistura. Você pode fazer o pão com essa farinha de trigo, não necessariamente você precisa comprar pão, você não precisa ir na padaria, entende? Eu mesma, tipo, raramente vou na padaria, de verdade, assim, gente. No máximo ali do ladinho da minha escola, quando eu quero comer porcaria bobagem, mas já passei meses sem fazer esse tipo de coisa, até eu considero como um delivery, até, né? Tipo assim, ai, que vontade de tomar um cafezinho da padaria com um lanchinho porcaria. É bem isso, né? Ou seja, você entende que delivery não é, tipo, ai, preciso comer pra sobreviver. Lanchinho da padaria também não é, sabe? Aí uma carne. Gente, tem carnes caras, carnes baratas, você pode revezar, você pode fazer marmita, você pode, né, tipo, fazer assim uns potinhos de certo do quanto sua família come por dia. Um dia ovo, outro dia frango, outro dia carne vermelha. E assim revezando, daí um dia peixe. Aí você variou 4 carnes em 4 dias, sabe? E a salada, fruta, verdura, legumes, você pode ir uma vez por semana no dia né, da feira. Então, assim, ó, tem maneiras de economizar e de considerar até quanto que você vai comer por mês, né? Salgadinho, refrigerante, chocolate, doce. Gente, isso não é o mercado essencial. Então, às vezes, você tá dizendo, ah, não, a minha família gasta 2.000 de mercado. Só que quando você vai olhar, o arroz foi R$ 15, o feijão foi 10, a carne foi, sei lá, média de 20, R$ 30 o quilo, né? Tem carne mais barata, carne mais cara, então vamos colocar a média de 30. Só que aí o salgadinho, o refrigerante, não sei o que, no fim das contas deu R$ 1.000 de básico, que realmente precisou comprar, e os outros R$ 1.000 não foi. Entende? Que às vezes até o básico realmente não é exatamente o básico, porque iFood, delivery, por um tempo, isso é lazer. Talvez você esteja gastando R$ 600 de lazer. Gente, mas aonde que eu tô gastando 600 de lazer? Cada vez que você pede um delivery, vai 100, R$ 200, que você poderia comprar pastelina e comprar 1 quilo de carne moída e fazer pra família inteira. Gente, eu fui mudando essa mentalidade dessa forma. Eu comprava um X na época, um cheeseburger, né? É tipo um hambúrguer mais gaúcho, né? Tipo, isso é o X da gente. Era R$ 10 na época. E uma semana eu comprava o X, na outra eu colocava os R$ 10 no CDB. E assim eu fui fazendo, R$ 20 por mês. Ai, Maria, é só R$ 20 por mês. É só R$ 20 que hoje eu comprei minha casa e tô com quase 30k na conta. Sabe? Então, assim, ó, começou com o X do mês, sabe? Começou com uns 10 pila. E, gente, você não precisa começar com, né? Tipo, igual eu falei, gente, você não tenta emagrecer 20 quilos em um mês, não vai dar certo. E vai ter o reganho de peso tudo, né? Tipo assim, porque você tem que mudar a mentalidade. Não precisa ser de uma vez, de uma hora pra outra. Você corta aos pouquinhos. Você vê que, ao invés de eu comprar 10 barras de chocolate, por que a gente não compra 5? Ao invés de eu comprar refrigerante todos os dias, por que eu não compro um dia sim, um dia não? Você ainda vai ganhar na sua saúde. Ao invés de eu comprar na padaria todos os dias, o pão, o presunto, queijo, não sei o quê. Por que que a gente não pega uma vez por semana em família pra fazer ali o pão caseiro, uma bolacha caseira, alguma coisa assim em família? Vai ser um lazer, vai ser algo super divertido, super, né, tipo assim, em família. Eu também comecei a fazer isso, tá, de comprar pastelina, no caso como eu era sozinha, 1 quilo, né, uma pastelina que era de meio quilo, mais 1 quilo de guisado, carne moída, eu dava pra esses pastéis, sobrava, ainda dava pro almoço, pra janta daquele dia, às vezes do outro dia. E eu congelava. Então, assim, eu dava pro pastel do mês inteiro. Então, eu parei de comprar X. Eu tinha ali o delivery já na minha geladeira. Era muito mais rápido, que eu só jogava na airfryer, não tinha que pedir, não tinha que passar raiva, pegar comida fria quando chegava pagando caro. Então, eu pegava R$ 5 a pastelina, mais uns R$ 20 o guisado, né? A carne moída. Hoje já tá um pouquinho mais, tá? Mas assim, então R$ 6 a pastelina, 6, 7. E uns 30 o guisado. Ou seja, com menos de R$ 40 eu tenho delivery do mês inteiro se eu quiser, tá? No caso, agora eu não tô fazendo mais isso porque eu tô sem airfry. Mas, simplesmente eu podia comer todas as semanas, bastante até, uma comida com procedência, né, confiável, porque era eu mesmo que tinha feito, eu mesmo que tinha temperado, e sem gastar mais do mercado por isso, gente. Dava 40 pila a mais ali do mercado, mas que em compensação eu economizava uns R$ 100, 150 se eu fosse pedir. Se eu fosse pedir a quantidade do que eu comia ali, de pastel, passava o mês comendo, às vezes vinha amigo, primo, todo parente, daria uns R$ 200, tá? Então eu economizava bastante. Você pode
fazer assim, enxerga os gastos invisíveis e aí você adapta, mas sem cortar totalmente, entende? A ideia aqui não é cortar o seu prazer, o seu lazer, as coisas boas. A ideia é adaptar, pelo menos enquanto você termina de pagar sua dívida e monta ali sua reservinha de emergência, tá? Porque, gente, não adianta você ganhar mais dinheiro, ou seja, você colocar mais água dentro do balde, sem fechar o furo que tá ali embaixo, que tá fazendo escorrer pra coisas desnecessárias. Então, como eu disse assim, ó, é um gasto, né? Mercado é um gasto necessário, mas pode ser que você esteja gastando em algo necessário desnecessariamente. Entende? Lazer é algo necessário, mas você pode fazer um piquenique no parque com o que você comprou no mercado, sem comprometer ali, tipo assim, ó, vai no cinema, gasta R$ 200 com um filme e uma pipoca. Com esse valor, tipo assim, gente, eu paguei R$ 166,80 no ano inteiro da Amazon, tá? Né, tudo bem, gente, não é a mesma experiência, tá? E realmente, é bom que você tenha experiência cultural, mas só que se a gente olha não é a Orquestra Sinfônica da sua cidade. Eu já paguei 10 pilas. Gente, às vezes é de graça, sabe? Orquestra da sua cidade. Circo. Sempre tiver essas coisas diferentes, que geralmente são baratas, são 5, 10 reais pra estudante. Às vezes é de graça, às vezes é 5, às vezes é 10, às vezes é 20. Sabe? Você pode, uma vez por mês, fazer esse tipo de passeio pra coisa diferente, pra uma orquestra, pra um espetáculo de teatro, de dança, pra um circo. E, entende? Você tá tendo uns lazer diferente, né? Pega a sua família, assim, a cada 3 meses você vai numa praia perto ali, né? Num lago, algum lugar que você tem ali na volta, que você vai gastar pouco, vai ter um baita de um passeio legal, um passadinha naquele lugar, e você não vai tá deixando de ter lazer, entendeu? Pega um livro e vai, né, tomar um chá gelado no parque, né? Se você não tem o costume do chimarrão, lendo o livro junto com sua família, né? Ou sozinho mesmo, sabe? Pega a bicicleta e vai andar, sabe? Curtir, assim, o ventinho. Então, são coisas que você consegue cortar ali, coisas que estão levando seu dinheiro embora. E esse valor, você não gasta em outras coisas. Você paga dívida e faz a reserva de emergência. Depois você encontra ali outras metas, né? Mas até lá você já vai ter maratonado aqui o canal, outros canais de finanças, e com certeza já vai estar entendendo bem mais pra investir em coisas mais complicadas. E aí, já linkando com a próxima dica, faça o feijão com arroz bem feito, gente. O feijão com arroz não enjoa, não faz mal, é saudável, tá? Porque tem gente às vezes que quer criar roda nos investimentos. Cara, quando eu comecei a investir, eu comecei a estudar, eu entendi um pouco sobre ações e eu acabei investindo um pouco em ações. E eu percebi que não era o meu objetivo. O meu objetivo não era a longo prazo. Eu não era o que chamam de investidora. Eu sempre confundo, buy hold, né? Que falo. Cara, eu era uma investidora que eu tava com uma meta de médio prazo, que era comprar uma casa. Então, o que eu fiz? Vendi, liquidei todas as minhas ações, tá? Comecei liquidando as que eu tinha na época de varejo. Hoje em dia eu não tenho mais nada de varejo. Eu nunca perdi dinheiro, tá? Mesmo no varejo. Pasme. Assim, ó, foi Deus ali que me guiou pra vender as ações. E eu vendi muitas ações ganhando muito dinheiro, né? Tipo assim, só que não era objetivo na época, sabe? Então, foi sábio essa decisão que eu tomei. E eu passei ainda muito tempo depois pra voltar a investir em renda variável. Então, quando eu percebi, não, agora eu já posso investir a longo prazo, aí eu comecei a realmente ver ali as porcentagens pra cada lugar. Porque até então eu só investi em CDB, gente, porque até R$ 250 mil, o CDB tá garantido e tem uma rentabilidade boa aqui no Brasil. Ai, Maria, mas eu vi que aí tu perde nisso, tu perde naquilo, eu vi o cara falar isso, falar aquilo. Talvez eu mesma tenha falado aqui em algum vídeo, né, que é tipo o Bars que chama, né, a renda fixa de perda fixa. Cara, entenda que ele é bilionário. Ele estuda há décadas sobre isso. Ele sabe do que tá falando, ele não tá errado. Mas você tá começando agora. Então calma o coração, vai estudando aos pouquinhos e começa com feijão com arroz. Sabe? Começa com os R$ 10 na Selic. Começa com os R$ 10 no CDB. Isso não é conselho de investimento, tá? Eu não tô dizendo pra você fazer isso. Eu tô dizendo assim, ó, estude e veja. Estude tudo. Só que comece estudando pelo mais seguro, né? Talvez não vai ser mais rentável, mas aquilo que tu tem certeza que tu não vai perder nada, sabe? Comece estudando, né? Isso não é indicação de investimento, mas comece estudando e a partir do momento que você perceber, tá? Eu tô colocando aqui nesse que é seguro e agora eu tô entendendo, agora eu sei como migrar pra um tesouro, como migrar pra um IPCA+, né? Como migrar pra uma ação, pra um FIIs, pra né? Até cripto. Eu já sei as porcentagens, eu não vou fazer cagada. Aí você vai migrando. Só que tem gente que às vezes na pressa e na ânsia, ou na ganância, pensa, não, isso aqui vai bombar, que eu vou ficar milionário, ano que vem eu vou estar de lanche, você vai dar lanche, vai dar lanche. Cara, perde todo o dinheiro.
Quando eu comecei a investir em cripto, né, tipo, falando, né, agora que é o mais volátil de todos, teve uma pessoa que veio me dizer isso, assim, sabe? Ai, fulano de tal, meu irmão, perdeu um monte de dinheiro com isso. E aí eu falei, né, e a pessoa não entendeu, mas tudo bem. Não, é porque agora vai entrar numa época de queda, mas depois vai ter o Big Halve, coisa e tal. Gente, isso foi lá em 2022, mais ou menos, que eu falei. E realmente, tipo, entrou nisso que eu falei mesmo, sabe? Caiu, me arrependo de não ter comprado mais, porque, cara, eu podia ter ganhado tanto dinheiro, podia ter pago essa casa quase à vista. Mas, claro, né? Eu usei a mentalidade que eu tinha, no nível que eu tinha de conservadora, que eu era na época, né? Quer dizer, não é que eu fosse conservadora, mas eu estava numa época conservadora. E ao mesmo tempo, eu não perdi, eu só ganhei bastante, inclusive. Mas, por quê? Porque eu não fui com muita sede ao pote com ganância. Então, não adianta você pegar e agir assim, ah não, então eu comecei, então eu vou ali, ó, me atirar. Gente, você se atira quando vê tem uma pedra lá embaixo, você fura a cabeça e morreu, sabe? Então, assim, ó, não vá com muita sede ao pote, estude, vá aos pouquinhos, faça o feijão com arroz, o beabá, aí você vai avançando degrau por degrau, que é assim que você consegue a consistência. O investimento é pra ser maçante, é pra ser entediante, não é pra ser um teste pro cardio, não é pra ser um teste cardíaco, sabe? Não é pra ser altos e baixos, aquela adrenalina, aquela... Gente, você quer adrenalina, você junta dinheiro e vai pular de bungee jump, você, sabe? Você vai escalar a montanha, sabe? Vai num parque de diversão, andar de montanha-russa. Não faz isso com o teu dinheiro. Se você fizer isso em janeiro, você ainda não tem o dinheiro, você não tá de férias, você torrou seu 13º, faz o raio-x, organiza e enxerga. Coloca ali num papel, num quadro, aqueles. Tem que chama. É quadro dos sonhos. Tem um nome em inglês até. Que é tipo um plano dos sonhos. Eu não sei exatamente como que chama, tá? Nem em português, né? Mas eu sei que chama tipo uma coisa assim, sabe? Tipo, um dream review, talvez. Tipo, uma visualização do seu sonho. Um negócio assim. E você pode colocar ali, sabe? Meu objetivo é pagar essas dívidas. Meu objetivo é chegar no fim do ano com 5 mil de reserva de segurança. É possível. É possível até mais você se surpreender, porque aí você vai o que também colocar as maneiras como você vai fazer, encontrar uma renda extra, enfim. E essas pequenas decisões, primeiro saia desse caos de, né, tá tudo desorganizado que eu não consigo nem enxergar. Primeiro organiza tudo, deixa tudo assim, ó, anotadinho, eu ganho isso, eu gasto isso, eu devo isso, né? E aí, a partir daí, você consegue se planejar. Você enxergou, você saiu do caso, você já fez uma grande coisa. Você já deu, assim, ó, uns 50% de passo pra sair das dívidas e começar realmente o ano como investidora. E já se enxerga como investidora, ainda que o seu investimento seja pagar dívida, né? Ainda não seja se investir realmente. Mas coloque, assim, nem que seja R$10 por mês pra você se sentir investidora, sabe? E assim você transforma o mês de janeiro do mês da frustração, né? Que acontece, infelizmente, muito, em um mês da organização. E aí, a partir de fevereiro, você vai conseguir ir construindo de passinho em passinho, criando constância, hábito. Quando chega lá em dezembro, você nem vai se reconhecer né, tipo, no caso vou usar meu nome, que é a Maria de Janeiro, o João de Janeiro, você vai ser outra pessoa, né, o Daniel de Janeiro, o Ricardo de Janeiro, eu sei que provavelmente a maioria dos meus inscritos, né, futuramente, assim, eu imagino, deste canal, são homens, né, isso também é outra coisa, sabe, se você é mulher, deixa aí nos comentários, sabe, mulher investidora, porque é algo que eu vejo, assim, o quanto os homens investem mais que as mulheres, sabe, gente, a gente tem que colocar a nossa ousadia, né, tipo, nessas coisas pra crescer, né, tipo assim, a mulher brasileira, ela é muito ousada pra muitas coisas, mas nessa questão, às vezes, parece que dá um medo, que trava, não sei, né, então, se você é mulher, deixa aí nos comentários, mas, cara, independente, né, se você é mulher, se você é homem, se você é solteiro, casado, com filho, sem filho, velho, novo, né, enfim, o que você acha que é velho, o que você acha que é novo, né, às vezes eu me sinto super jovem, às vezes eu me sinto super velha, independente, gente, investir é pra todos, né? Pra ter ali um futuro, daqui a 5, 10 anos, mais tranquilo, com menos ansiedade, né? Tem um carinha aqui no YouTube que sempre fala, né? Mais foco e menos ansiedade. É isso, e é uma construção diária, não, tipo, e vai ter dias que você vai pisar o pé na jaca, vai ter dias, se tiver que quebrar o cartão por enquanto, quebre, você vai agradecer, futuramente você pode voltar a usar, mas se isso é um empecilho pra você sair das dívidas, cara, faça, sabe? E você vai ver que depois você vai com mais consciência poder controlar ali e organizar melhor suas finanças. Então, defina ali não só o valor, mas onde você vai colocar de maneira fácil, sabe? Assim, eu vou ver 15 minutos sobre isso, investimento renda fixa para iniciante, e vou decidir investir aqui.
E aqui vai ser pra eu aprender. E agora, teminha de casa pra essa semana ainda, tá? Veja algum vídeo, tá? De investimento pra iniciante. Eu tenho um vídeo aqui que não... dizendo como que eu começaria, tá? Mas eu não tô explicando exatamente o que que é, né? Tipo, uma renda fixa, coisa. Eu não tenho nenhum vídeo ainda nesse sentido aqui no canal, por enquanto. Mas tem vídeos maravilhosos, gente. Tem 2 canais maravilhosos que você já deve conhecer. Que é o A Cara da Riqueza, do Diego Bechara, e o Primo Pobre, né? Tem 2 canais, que é o Pobre Show e o Primo Pobre, que é o Duda. Feldberg, é muito chique ele. E, cara, eles têm vídeos maravilhosos inteirinhos, assim, mostrando, né, como começar a renda fixa, enfim. E você pode, né, tipo, essa semana ainda, olhar 10 vídeos, ou 10 minutinhos, 15 minutinhos de um vídeo e decidir, ó, vai ser aqui que eu vou ir, feijãozinho com arroz, e vou descobrir, vou fazer ali um caderninho mesmo, assim, ó, quanto eu ganho, quanto eu gasto, pra onde que tá indo, o que que eu compro realmente de comida, não tô estragando comida, o que que eu vou fazer, né, pra encontrar. Você vai ver que você vai encontrar muitos dinheirinhos aí perdidos que você está jogando no lixo, que não precisa jogar mais. E pra essa semana você faz isso, você não precisa salvar o mundo, sabe? Você pode fazer uma coisinha, vê um videozinho, decide onde você vai investir os seus 10 reais por mês e descubra, faça um raio-x financeiro, né? Senta ali por 30 minutinhos, 1 horinha, mas isso vai ser uma vez só. A partir do mês que vem, você já vai saber, você só vai cada mês organizando um pouquinho mais até isso se tornar uma rotina, um hábito na sua vida. Eu espero que você tenha gostado, espero sim que você consiga realmente aplicar, que no fim do ano, em dezembro, quando eu refizer um vídeo assim nessa vibe de início de ano, né, em dezembro, janeiro, você possa voltar aqui pra comentar, Maria, eu fiz assim, eu consegui, eu paguei tanto de dívida, consegui juntar tanto, sabe, consegui me organizar, sou outra pessoa, não sei o quê. Eu espero de verdade que você consiga, sabe? E eu vou esperar, tá? Em janeiro, quero ver esse comentário no vídeo do ano que vem, ou nesse vídeo aqui mesmo. Ó, Maria, eu fiz isso que você falou nesse vídeo, e aconteceu isso na minha vida, e você vai se surpreender. Deus te abençoe, que prospere, que seja um ano de prosperidade, assim, ó, de multiplicação de recursos, de prosperidade de recursos, que você realmente seja muito abençoado esse ano, sabe? Foco, nada de ansiedade, um passinho de cada vez, e você, com fé em Deus, muito trabalho e força, fé, você realmente, assim, ó, força, foco e café, você vai muito longe, tá? Muito mais longe do que você imagina, você é muito capaz. Com certeza, assim, você é mais capaz do que você mesmo consegue enxergar, tá? Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!